tarde para você que me escuta. Eu sou Marilene Ferreira, fazendo um estudo sobre a Sunamita e eu já tive algumas perguntas. Não estamos estudando a Sulamita, que está lá em Cantares, mas estamos falando a respeito da Sunamita, uma mulher de Sunem, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Tá bom? Boas-vindas a você que está chegando. Eu vi que hoje entraram mais pessoas aqui no grupo. Seja bem-vindo. Espero que vocês tenham ouvido o áudio de ontem com a introdução. Eu não senti ainda de caminhar mais um pouco para frente na história desta mulher, não. Mas eu quero reiterar 2 pontos, deixar bem firme 2 pontos sobre a introdução de ontem, que é algo que eu quero que fique bem claro no nosso coração, porque vai depender desse fundamento toda a história dela para frente. Então, o primeiro fundamento, ela preparou uma mesa de comunhão e chamou o homem de Deus, que naquela época era a própria presença do Senhor. Era uma época que ainda não tinha o Espírito Santo derramado, não havia sido derramado ainda sobre o povo. Então, Deus falava com os filhos, com as pessoas, através dos seus profetas, dos seus homens e mulheres escolhidos por Ele. E Eliseu era um deles, né? Se você ter oportunidade de estudar a vida de Eliseu, vai ver que ele era um homem realmente escolhido por Deus. Ele era um homem de temperamento um pouco diferente. Ele era um homem de posturas firmes. Quando ele foi chamado, ele compreendeu, ele foi seguir Elias e o serviu durante ali todo o restante dos seus anos, até que Elias foi arrebatado. Quando ele tomou a capa de Elias, ele jogou a capa no rio, o rio se abriu, ele atravessou, e os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas estavam do lado de lá esperando ele, e ele atravessou, mostrando a todos que a mesma unção que estava sobre Elias estava sobre ele, e ele pediu ainda porção dobrada dela. Então a gente vê que era um homem muito firme nas suas convicções, nas suas decisões. E uma coisa que me chama a atenção é que ele tinha um temperamento um pouco difícil, porque nós vemos algumas outras histórias de Eliseu, como quando ele estava andando e as crianças estavam brincando e olharam para ele e fizeram chacota dele, porque os profetas naquela época rapavam a sua cabeça. E eles ainda talvez não conhecessem ele como o homem de Deus, o profeta escolhido do Senhor, começaram a zombar dele e chamando, olha o calvo, olha o calvo. E aquele deboche das crianças custou muito caro, porque a Bíblia fala que Eliseu amaldiçoou aqueles meninos e saíram ursas do meio do mato e despedaçou crianças. Então a gente vê que ele era um homem ali, que ele tinha um temperamento um pouco complicado. Também vemos na história, né, de Naamã, que era aquele comandante do exército da Síria, que tinha lepra. Quando Naamã veio procurá-lo, ele nem sequer chegou à porta para recebê-lo. Mandou o servo falar com ele para ir ao Rio Jordão se banhar. Então ele era um homem de posições, né? Aquilo irou tanto aquele homem que ele quase foi embora e perdeu a bênção. Mas ele era um homem de posições firmes, ele não se importava muito com o que o outro estava pensando a respeito dele. E nós vemos que quando a Sunamita chegou na história dele, cruzou o caminho dele, algo dentro dele começou a mudar. Ela capturou o coração dele de alguma maneira. Ela
capturou o coração dele. E ele, à medida que nós vamos vendo essa história dos dois, a gente vê que ele se tornou um homem de coração amolecido por causa dela. Então eu quero deixar assim bem frisado mesmo essas duas questões. Ela foi uma mulher que se preocupou em fazer uma mesa de comunhão e chamar o profeta. Ela insistiu para que ele viesse, porque ele era um homem difícil. Eliseu não era um homem que agradava ninguém. Ele não era uma pessoa, vamos assim dizer, tão amável com as pessoas. Seria muito difícil ele fazer qualquer coisa simplesmente para agradar uma pessoa, para dar uma resposta positiva àquela pessoa. Não, ele não se preocupava com isso. Ele era até áspero e duro. Então a gente vê que ela insistiu, mas aquela insistência dela foi doce, porque ele atendeu. De alguma maneira ele veio. E eu quero dizer para vocês que a nossa mesa, a mesa de comunhão, é um lugar de intimidade. A gente precisa muito bem saber quem trazemos para a nossa mesa de comunhão. Essa mesa de comunhão, quando eu digo, não é só para tomar o seu café, para tomar uma refeição com você. Quando eu digo mesa de comunhão, é um lugar que você pode sentar e conversar. Você pode sentar e, quem sabe, dividir com aquela pessoa alguma coisa. Dividir a sua vida. A pessoa vai entrar na intimidade da sua casa, vai entrar ali na cozinha, vai sentar à sua mesa, observar a sua casa. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem convidamos para a intimidade da nossa mesa. Qual o propósito? Ela tinha um propósito ali. Ela queria servi-lo, ela queria abençoá-lo, satisfazer uma necessidade dele, né, de pão, de alimento, ele passando, aquele tempo era tudo difícil, as viagens longas, cansativas, talvez muitas casas que ele ia não tinham os recursos que ela tinha. Ela estava querendo dar a ele aquilo que ela possuía. Não, ela possuía tanto. Ela poderia dar a ele uma boa refeição, não é mesmo? A Bíblia não fala, naquele tempo, mulheres se sentavam à mesa com os homens, não, isso não ocorria. Então ela não chamou o profeta para sentar com ele e para conversar e para abrir a sua vida ou para pedir que ele orasse por ela. Não, a Bíblia não diz isso. E se a Bíblia não diz é porque certamente não aconteceu. Ela certamente, junto com as suas servas, preparava tudo. Ele vinha, ele comia, ela agradecia pela estadia ali, ele agradecia também. E pronto. Então, primeira lição que eu quero assim deixar muito frisado no nosso coração. Observa os seus relacionamentos. Não é mesmo? E muito cuidado a quem você chama para a sua vida, para a sua casa, para a sua amizade, para a sua mesa. Muito cuidado. E ela, depois disso, ela falou com o marido: eu vejo que este que passa por nós, porque ali ele já voltou várias vezes e ela foi observando muitas vezes. Não é mesmo? A gente não conhece uma pessoa apenas de vê-la uma vez. E a Bíblia fala que depois daquele dia, várias vezes, ele voltou muitas vezes. Cada vez que voltava, ela observava mais, ela ouvia um pouco mais, ela via algo mais. Então ela disse ao seu marido: vejo que ele é um santo homem de Deus, façamos para ele um lugar de repouso, um lugar de descanso. Ou seja, não é dar um quartinho nos fundos para ele, não. Vamos fazer para ele um lugar de honra. Certamente a casa daquela mulher tinha quarto de hóspedes. Lembre-se que a Bíblia diz que ela era rica. Então ela não tinha uma casinha, ela tinha uma boa casa.
Certamente ela tinha um quarto de hóspedes. Ela não tinha filhos, só ela e o marido. Então eu creio que ela poderia ter dado para ele um dos quartos, ela poderia ter dado um espaço que já havia na casa, mas ela fez questão de edificar algo para o profeta que custava a ela e ao marido. Algo especial, algo realmente que partiu de dentro deles, que dispusesse no coração deles recursos, generosidade, amor. Então, o que nós temos feito pelas pessoas que nós reconhecemos que são de Deus? Será que temos honrado como podemos e devemos? Não é? Ali foi uma honra para ele. Ela não queria trazer ele para dentro da casa dela para cercá-lo de mimos e cuidados e ele ficar refém daquele agrado dela. Não, não era isso. Ela fez de forma que ele tinha total liberdade, era um local de descanso para ele. Se ele quisesse entrar à casa dela para comer, ótimo. Se não, ele poderia entrar direto para o quarto dele. Olha que coisa. Amar sem pressionar. Amar sem esperar nada em troca. Amar sem cobrar. Isso é muito tremendo. Fica essa lição para nós, que eu quero que fique bem frisado no nosso coração, bem escrito nas tábuas do nosso coração, né? Como ela tinha essa maneira peculiar, né, desse relacionamento dela com aquele homem de Deus. Não esperava nada em troca. Não, ela era uma mulher tão discreta. Algumas traduções no hebraico diz que ela era uma mulher séria. No lugar de rica, não era só rica de dinheiro. Ela era uma mulher discreta. Ela era uma mulher inteligente. Ela era uma mulher sábia, ponderada, equilibrada. Então, a gente vê que, de fato, ela era isso, por aquilo que ela estava fazendo, né? Então, eu quero deixar aqui mais esse tópico para você. Se você estiver anotando, coloque aí no seu caderno de anotação, deixe bem gravado e amanhã nós voltaremos com mais uma parte da história, dessa história fantástica dessa mulher, que me inspira e eu tenho certeza que inspira você também. Um grande beijo, compartilha. Se você não tem o, o áudio de ontem, peça para alguém, me mande um direct, peça para mim, peça para uma amiga, tá bom? Mas que você tenha, já é o segundo áudio hoje, e eu creio que nós temos muito que aprender com essa mulher. Um beijo no seu coração e até amanhã.